muitas vezes essa contaminação acontece já nas etapas posteriores à filagem. Aí entra aquele detalhe. A pessoa fala assim, ah, mas a mussarela passa no processo de filagem, não tem condição de contaminar? Tem condição sim. Né? Após o processo de filagem, essa peça ela está numa temperatura mais elevada, mas ela vai reduzir essa temperatura até o processo de salga, de secagem, de embalagem. E são pontos que, se a gente não tiver o devido cuidado, ela vai contaminar, ou seja, vai recontaminar. Né? E a bactéria que causa esse estufamento precoce normalmente é coliforme, né? Que é um indicador de condições higiênico-sanitárias inadequadas. Coliforme, quando você tem coliformes presentes no seu produto, eles indicam que as condições sanitárias não foram adequadas para o processamento. Então, pode acontecer. Hoje em dia na mussarela é mais difícil a gente ter essa situação, mas não é raro a gente ver isso. Né? Às vezes a gente chega, eu já observei em supermercado, né? Eu estava fazendo, fui ao hipermercado e observei mussarela estufada na gôndola. Olha só, que situação. Né? E de marca grande, não era uma mussarela, era uma mussarela aí de uma empresa grande aí do ramo. Mas acontece, né? A gente está falando aqui de situações que podem ocorrer e que a gente deve tomar as devidas providências para evitar. Né? Mas o que acontece? Essa bactéria que provoca esse estufamento precoce, né, que a gente está falando aqui, coliformes, ela é um tipo de bactéria que contamina com facilidade devido à sua presença em vários ambientes, né? Mas a solução é muito simples. Né? A solução passa realmente pela gente ter um sistema de pasteurização adequado, que garanta a eliminação ali, né, a redução da carga microbiana presente no leite cru, e também um sistema de higienização adequada. Esse sistema de higienização adequado que eu estou falando aqui, pessoal, é o que a gente trata lá nos programas de autocontrole das empresas. Né? Para quem não conhece, os programas de autocontrole são obrigatórios para as empresas que manipulam alimentos aí, com registro nos órgãos de inspeção, que são baseados em situações de controle para evitar a contaminação do produto. E não só contaminação microbiológica, como a gente está citando aqui, de estufamento, mas também contaminação química e contaminação física. Então, esses programas de autocontrole têm um item específico neles que a gente trata de higienização e sanitização, né? Limpeza e sanitização, que é um autocontrole. No caso do Serviço de Inspeção Federal, a gente identifica como autocontrole 8, limpeza e sanitização. Se você não tem um programa adequado que observa, né, todas as etapas do processo, você pode acontecer com sua mussarela de ter contato com alguma superfície que não foi higienizada de maneira adequada. Eu falo sempre com o pessoal, higienizar é diferente de limpar. Não adianta a pessoa imaginar que eu joguei água e eu limpei. Eu joguei água e sabão e eu limpei, está pronto, não vai contaminar. Não é assim. A gente precisa ficar atento sobre isso. Processo de higienização, existem etapas a serem seguidas e essas etapas são importantes para qualquer tipo de higienização, seja ela por imersão, seja ela por uso de esponja, de vassoura, qualquer tipo de higienização que você vai fazer, cabe você fazer os 4 passos básicos. Né? A gente pode lembrar aqui para vocês aqui, a gente lembrar de fazer pré-enxágue, aplicar o detergente, utilizar a metodologia mais adequada, imersão, esfrega, né? Tem vários, nebulização, e depois a gente fazer o enxágue propriamente dito para retirada dos resíduos de detergente e resíduos geral da superfície, e por último
a gente fazer a sanitização. Essa etapa é indispensável para quem produz alimentos, principalmente nas fábricas de laticínios. A gente precisa entender que as etapas posteriores, para enxágue, aplicação de detergentes e enxágue, elas têm um efeito específico, retirar os resíduos. E quais são esses resíduos? Resíduo de matéria orgânica, gordura, proteínas, carboidratos, sais minerais. Esse é o objetivo. Agora, a eliminação ou redução a nível aceitável do número de bactérias fica por conta da sanitização.